posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz generosa do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Esperamos hoje uma ótima sexta-feira, mas talvez a sua alma esteja um pouco aflita. Alguns problemas ainda não resolvidos, algumas questões ainda que estão sendo trabalhadas, podem trazer angústia ao seu coração, podem trazer peso à sua vida. Mas a palavra do Senhor no Salmo 123, apenas no princípio do versículo 3 diz: refrigera-me a alma. O Senhor Deus, quando você o tem como pastor, Ele sempre coloca uma paz na sua vida, coloca algo esperançoso no seu coração, ainda que as circunstâncias não estejam nada boas. O Senhor Deus, Ele é um Deus que olha com carinho para o seu coração e que cuida de cada detalhe da sua vida. Então, não vale a pena ficar aí deprimido, não vale a pena ficar aí desesperado, porque Deus vai refrigerar a sua alma. Que você tenha uma ótima sexta-feira e que essa sexta-feira seja um tempo de você louvar ao Senhor e glorificar o seu nome. Hoje é a nossa última entrevista com o pastor Paulinho de Jesus, a terceira parte dessa entrevista. E agora nós vamos saber como Deus tocou a vida deste homem. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas, mais uma vez, recebe pastor Paulinho de Jesus. Seja bem-vindo, pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Pedro. Que Amém. Bom, mais uma vez juntos aqui. Nós vamos concluir esse milagre de Deus hoje, não vamos, pastor? Espero, né? Só para você que está assistindo a primeira vez, pastor Paulinho, ele sofreu abusos na sua infância, nos 3 anos de idade, 3 anos e meio, ele começou a ser abusado por um vizinho até os 10 anos. Aos 11 anos ele foi aliciado por um jovem na escola, começou então a ser influenciado a tomar hormônios para desenvolver, e Paulinho desenvolveu o gosto por ter relacionamento com outros homens. E essa pessoa deu a ele hormônio, ele começou a tomar, foi expulso da escola, e um dia ele chegou para o seu pai, para sua mãe, abriu o coração, até pensando que seu pai o colocaria para fora. A sua mãe chorou, a sua mãe continuou ali fazendo a sua tarefa, mas o seu pai chegou e disse: Paulinho, você não vai sair dessa casa, tudo que você for passar, você vai passar dentro da minha casa, porque Jesus te ama e eu também. E nós paramos ali, e eu quero falar, pastor Paulinho, ali foi sua conversão ou o senhor foi para a galera de vez? Não. O que aconteceu? Eu tinha pavor de crente, Mesmo o pai sendo pastor? Eu sou apaixonado pelo meu pai. Você sabe por que eu sou cristão hoje? Porque eu conheci Jesus dentro da minha casa. O senhor viu no seu pai Jesus? Se eu dependesse de crente, eu estava no inferno. Mas por isso que eu digo que eu tive o melhor pai do mundo. Sabe por quê? Nós somos muito discriminativos. Sabe, nós precisamos entender o que é que Jesus disse a Samuel. Samuel, para aí! Não atente para a aparência, porque você vê como o homem vê, mas eu conheço o coração. Samuel achou que era aqueles primeiros filhos, mas era Davi que estava lá pastoreando. Sabe qual era a visão que eu tinha de evangelho? Assim, porque eu deixei de ir na igreja muito cedo. Eu ia nas escolinhas dominicais e eu estava do louvor, mas o evangelho era muito fechado. E o evangelho não mudou, ele continua sendo fechado. Mas ele precisa abrir. Na verdade, nós precisamos pregar esse evangelho da maneira que Jesus pregava. Será que nós conseguimos pregar um evangelho e alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças? Um total mais ou menos de 15 mil pessoas. Se não tiver uma promessa financeira, com 5 pães ninguém. E 2 peixinhos. Não é? Nós somos muito ruins de evangelismo. A gente arma muito esquema. Bom de evangelismo foi Pedro, que no primeiro discurso 3 mil almas se converteram. Depois ele fez mais 1, mais 2 mil. Pronto, tá vendo? E só com a presença de Deus. Pastor, isso é impressionante. Aí, eu já não estava na igreja, eu já não gostava da igreja, porque eu achava e acho ainda que crente se acha melhor que todo mundo, né? Eu sou melhor que católico, espírito, eu acho isso um absurdo. Até porque na minha Bíblia diz que Jesus virá buscar a igreja evangélica Assembleia de Deus, a batista, a presbiteriana, diz que ele virá lavados no sangue do Cordeiro. Um povo zeloso. Redimido.
Na cruz do Calvário. Você percebe? Então, isso tem que ficar muito claro. Quando eu assumi a minha homossexualidade, meu pai me segurou. E meu pai continuava assembleando. Agora imagina, meu pai ia no culto, pregava que não sei o que. Quando ele chegava em casa, falava pra minha mãe: Maria, cadê o nenê? Minha mãe falava: quando você saiu pro culto, ele terminou, passou o batom dele e saiu pra rua. Meia-noite, meu pai dizia: abre o portão da garagem. Minha mãe dizia: Expedito, onde você vai meia-noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu. Quer dizer que, olhando um homem travestido, com a imagem de uma mulher De peito. de lingerie para a rua, fazendo ponto, fazendo programas, o seu pai, mesmo assim, pela promessa de Deus, pelo que Deus falava no coração dele, ele chamava de herança. De herança. E muitas pessoas estão pondo um filho problemático para fora de casa. O povo acha que isso daí, imagina. Olha, vou dizer uma coisa pro senhor. Meu pai saía para a boca do lixo, lá onde eu estava nas esquinas. Aí quando ele chegava, todos os travestis conheciam meu pai, porque meu pai abriu a porta da minha casa e levava, os travestis iam me visitar. Era uma coisa de doido. E quando nós chegávamos na porta de casa, o meu pai, na esquina, quando meu pai chegava, os travestis falavam: oi tio, meu pai perguntava: viu meu filho Paulo? Aí o travesti falava: ai tio, a Paulette acabou de entrar no carro do cliente. Se eu fosse o meu pai dizer: Deus, o senhor está vendo? Eu vim até aqui, mas aquela desgraça já foi fazer programa, então deixa aí. Meu pai não. Olha como Deus é bom, me deu o melhor pai do mundo. Meu pai dizia: ele saiu, não tem problema não, filho. Eu vou tomar um lanche por aí, mas eu volto, eu só não abro mão de ir embora para minha casa sem a minha herança do lado. Esperava o senhor voltar. 3 horas da manhã, quando eu estou chegando do programa, do carro do cliente, que eu descia pelado, só de calcinha, de bota e com os peitos de fora, o travesti gritava: Paulette, olha o pastor. Quando eu olhava, era o meu pai encostando o carrinho dele. Eu falava: ele vai me bater, agora vai ser uma baixaria. Ele descia do carro, abriu um sorriso e disse: eu vim te buscar, porque Jesus te ama e eu também te amo. Quer dizer que ele vivia o Evangelho da Graça. Isso é evangelho, querido. Esse evangelho que está Não sendo importa a aí hoje. maneira que você está, eu te amo, Jesus te ama. Aí ele me dava o braço para mim, eu pelado. Ele me dava o braço, abria a porta do carro e eu entrava. Quando eu entrava, ele tirava o paletó para me cobrir. Eu dizia: nossa, quando ele entrar, ele vai me bater. Quando ele entrava, ele botava a mão no meu rosto e dizia: não importa o que eles digam que você é, nem a maneira que você está. Todas as noites, quando eu dobro o joelho, Deus fala comigo: não abandone a herança que eu te dei, porque Ele vai pregar a minha palavra, Ele vai cantar hinos de adoração e eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. Havia uma promessa clara. Deus ministrava na vida do seu pai que isso iria se cumprir. Eu achava meu pai doido, aliás, eu achava crente doido. Que história doida é essa de falar com Deus? Eu travesti meu pai, Deus falou comigo. Eu falei: é louco, meu pai é doido. Pastor, até onde foi? Foi. Para o senhor encontrar realmente Jesus como Senhor. Foram 37 anos da homossexualidade. Mas quando você tomou uma decisão por Jesus, como é que foi? A minha decisão foi a coisa mais doida, mais doida. Foi a coisa, porque meu pai não viu. Meu pai faleceu 13 anos antes. 13 anos antes. Mas quando ele estava no hospital, ele chamou o presbítero da igreja dele. Meu pai saiu da assembleia de tanto eu pedir para Deus. Porque todo dia meu pai ia no meu quarto, meu pai gostava muito do terno verde. Quando eu vi o senhor, eu lembrei do meu pai. Meu pai ia toda noite no meu quarto. Eu falava: meu Deus do céu, aí ele ia lá. Eu teve uma semana que eu não queria sair para a balada, porque eu achava que eu ia morrer. Porque todo dia eu acordava suando assim, e eu achava, e naquela época não tinha AIDS, não tinha essas coisas não. Eu falava: gente, eu tô doente, eu vou morrer. Aí um dia eu fiquei assim olhando, e meu pai entrou no quarto. Aí meu pai entrou no quarto e falou: Deus, muito obrigado por deixar o meu filho dentro de casa. Aí ele foi chegando perto de mim, aí ele enfiou a mão no bolso, e eu fingindo que estava dormindo. Aí ele abriu um vidrinho, e era o óleo da unção. Aí ele falava: eis aqui o azeite da unção que despedaça todo o jugo. Eu unjo meu filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é teu, Senhor. Ele vai pregar a tua palavra, ele vai cantar. E eu descobri que eu não estava doente. Eu estava besuntado. Todo dia eu acordava, era suado de azeite. Aí eu comecei a brigar com Deus. Mesmo. Aí eu falava: Deus, tira o meu pai da Assembleia. Nem um travesti merece ter um pai da Assembleia. Merece sim, porque olha onde eu estou aqui hoje. Aí um dia ele chegou em casa e falou: sair da igreja. Eu falei: saí da Assembleia. Eu digo: ele falou: fui para Deus é amor.
Aí ficou mais rigoroso. Aí o negócio ficou mais estreito. Aí os irmãos em casa, aí passou o meu ódio por crente. Os irmãos em casa, quando descobriram que eu era travesti, mandaram me queimar, que eu era do capeta, que eu era disso, queima Jesus, que não sei o quê. Aí minha mãe disse, eu não gerei filhos para o capeta. O meu filho é presente de Deus. O meu pai, quando os irmãos iam embora, falava, filho, eles não tiveram sabedoria, mas eu sei que Jesus te ama. Então, essa minha paixão por Jesus, eu não conhecia. Eu não vim para Jesus porque eu estava doente, eu não vim para Jesus porque eu precisava de dinheiro e nem vim para Jesus para fazer sucesso. Eu conheci Jesus antes, quando eu era travesti. Desde criança, meu pai me ensinou o que era adorar a Deus. Meu pai dizia que adorar a Deus não era cantar indo na igreja. Adorar a Deus, eu gostava muito de pão. Eu vim de uma família muito humilde. E meu pai, domingo, tinha mortadela em casa com tubaína. Aquilo era uma festa. Eu falava, pai, você comprou? Eu falei, Jesus nos abençoou. Aí ele segurava na minha mão e eu criança, ele, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus. Eu aprendi quando criança, qualquer centavo que eu ganhei na vida, antes de pôr a mão, eu dizia a Deus, muito obrigado por fazer esse trabalho. Eu não adoro a Deus na igreja porque eu tenho voz. Eu adoro a Deus com a minha vida. Amém. Pastor, e quando foi essa decisão? Essa decisão foi em 27 de setembro de 1997. 13 anos depois que meu pai faleceu. Sozinho, Não, eu tinha uma amiga quando eu fazia shows, a Tina, que é a minha mãe na fé. Mas ela é muito engraçada porque ela conheceu meu pai. Meu pai faleceu fazem 30 anos esse ano. Então ela era amiga da minha casa. E meu pai olhava para ela todos os dias, ela fumando, e meu pai falava assim, Tina! Ela falava, pois não, seu expedito. Ele apontava o dedo e falava assim, tu serás uma serva de Deus. Aí ela falava para mim assim, Paulette, você deu cocaína pro pastor? Porque ele tá doido, né? Você tá doido. Aí eu tava muito mal, fazendo sucesso, com música, ganhando prêmio Sharp, fazendo sucesso no Brasil inteiro, ganhando muito dinheiro. E eu tava vazio. Você chegou a cantar música na Globo, alguma coisa assim? Fiz novela, fiz tema de novela, né? Tema de novela. Mas nada disso te preencheu? Não. Estava mais vazio quando ainda. eu vim para Jesus foi essa época. Eu tinha 2 motoristas particulares, 4 seguranças. Naquela época o carro top de linha era aqueles ômega grandão, fora a van que eu tinha. Tinha uma banda. O meu show tinha 25 pessoas que dependiam de mim. E eu fui para uma igreja, porque a Tina chegou. A minha mãe falou assim que eu vim do Nordeste e a minha mãe disse que a Tina estava me procurando desesperadamente. Ela ligou avisando que eu cheguei. E a Tina foi me buscar porque ela ia casar com um amigo meu. E aí eu falei, e a Tina, sempre que eu ia na casa dela, eu usava muita droga. Ela falou, a festa vai ser lá no jardim e tal. E eu já imaginei aquele monte de droga. E de repente ela disse, o pastor vai fazer o casamento. Eu falei, mas que isso, tá louca? Ela falou, não, eu encontrei Jesus, estou consertando a minha vida para andar em paz com Jesus. E Deus mandou eu vim te buscar para conhecê-lo. Assim, quando ela pegou na minha mão, de quem eu lembrei? Do meu pai, dizendo há mais de 30 anos, Tina, tu serás uma serva de Deus. A profecia estava se cumprindo. Há poder nas suas palavras, pastor. Não importa o estado em que teu filho, em que tua esposa, em que teu vizinho, teu irmão, não importa quem. Há poder nas suas palavras. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém. Diz que o mal não é o que entra, é o que sai. Se da sua boca sai bênçãos, você pode ter certeza que toda bênção que você lançar aqui, o céu vai abrir comportas para derramar bênçãos também. E naquele tempo ali que o senhor converteu? Aí eu fui no casamento dela, teve o casamento, o pastor fez o casamento, e eu no casamento todo travestido, e o pastor dizia assim, olhava para mim e falava, é Jesus, é Jesus. E eu falava, que pastor besta, parece que nunca viu um artista, por que não pede um autógrafo logo? Aí ele sumiu. Aí uma outra irmã do coque começou a dizer, Jeová, é desta maneira. Eu falei, vou dar um murro nessa mulher. Eu já tinha bebido todo, vou dar um murro nessa mulher. Meu nome não é Jeová, meu nome é Paulette, eu sou uma estrela. Aí ela foi embora. Aí a Tina me levou na igreja. Aí num sábado nós fomos assistir um culto de uma irmã. Claro que teve umas outras histórias, mas o tempo é curto, mas só para que você entenda. Tem 1 minuto. Eu travestido, alguém, a missionária que ia pregar não pregou e disse que Deus falou que ela ia calar a boca naquele dia. Ela devolveu o microfone para o pastor ficou desesperado,
Mas ele falou assim, então eu vou dar oportunidades. A diaconisa da igreja tinha ido na casa da Tina e me viu cantando. E ela disse, o senhor vai dar oportunidade? Ele falou, o irmão Paulete fez um hino, porque o senhor não dá oportunidade para ele? Eu falei, ela é louca. O pastor disse, o irmão Paulete fez um hino, então vem cantar. Quando eu levantei, Deus mudou a minha história. Deus mudou a tua história aquele dia. Quando eu me levantei, eu vi uma poça de água suja, eu achei que eu tivesse feito pipi. E aí eu fiquei olhando e só onde eu estava tinha aquela água suja. Aí eu fui levantar a cabeça para brigar com Deus. Quando eu levantei a cabeça, eu vi uma cachoeira descendo vermelhinha em cima de mim. Sangue do Cordeiro. E aí saía aquela água suja. Aí entendi que Deus estava me chamando. Lavou. Quando ele me chamou de novo, eu vi Deus. Aí quando eu olhei para minha roupa, eu estava de salto agulha dentro da igreja, uma calça de oncinha, uma camisa preta toda cheia de strass, de laço, o cabelo era uma trança de brinco e um batom rosa para não chamar atenção. Foi assim que Deus me salvou. Foi assim que Deus mandou eu cantar dentro da igreja. E tem mais, quando eu abri a boca para cantar, Deus batizou 25 pessoas com o Espírito Santo e curou uma mulher de câncer. Desse dia em diante, Deus tem feito obras grandes na minha vida. Nunca mais o senhor se afastou do caminho do Senhor? Eu vou fazer o quê? Ô pastor, eu falo para Deus que eu sou o pior, mas eu não largo dele. Então para aquela pessoa, quando eu fui entregar o convite, porque o senhor esteve pregando a nossa igreja, eu fui entregar o convite, então eu entrego para pessoas não crentes, claro, não convertidas, e eu entrego o convite e as pessoas falam, o quê? Ex-homossexual, isso não existe. Foi a maior história que eu encontrei, a maior frase. É muito bom, né? Mas hoje eu vou dizer uma coisa para o senhor. Sou pai, sou avô. Isso não quer dizer que você é mais macho ou menos macho. Aliás, eu fiz um filho quando eu era travesti, não foi quando eu não me casei porque eu decidi gastar a minha vida com Jesus. Então, para o senhor viajar, para o senhor pregar... Viajo para o mundo inteiro. De uma cidade já vai para outra, não tem... Cheguei, o senhor viu o horário que eu cheguei na primeira semana? Direto, 6 horas da manhã de viagem. A minha vida é para o Senhor Jesus. Amo a minha vida. E depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é minha mãe, que tem 84 anos, mora comigo. É meu xodó. Não saio, não faço uma viagem se eu não deixar a minha mãe bem instalada, com pessoas cuidando dela. Minha mãe é lúcida, mulher de Deus, a maior intercessora do meu ministério. Hoje, ela fala assim, eu sempre não falei para vocês que o choro pode durar uma noite, mas que a minha alegria viria ao amanhecer? Então, pastor, para essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que está com problema com seu filho, no seu casamento, um problema de saúde também, Deus é um Deus do impossível? Deus é Deus do impossível. Você que está nos assistindo, lembre-se de uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas eu já estou tanto tempo, não fica assim não. O meu pai ficou até os meus 24 anos orando. Meu pai partiu e não viu, mas ele chamou um obreiro da igreja e disse, eu não vou ver, mas o Deus que eu sirvo é fiel e ele há de libertar o meu filho. A minha mãe orava todos os dias 2 versículos. Para Deus, nada é impossível. E o outro era, o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria virá ao amanhecer. A própria minha família muitas vezes criticou porque ninguém acreditava. Porque ninguém acredita. Porque o mundo diz o seguinte, o mundo diz uma coisa impressionante. Você que está com problema, presta atenção. O mundo diz que, uma vez homossexual, sempre homossexual. Entrou pro crack, vai morrer no crack. Pudim bandido de pinga, vai morrer na pinga. Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo diz que pau que nasce torto morre torto. Mas eu fui privilegiado. Carpinteiro de Conheci Nazaré. um carpinteiro que endireita qualquer pau e ainda faz dele ministro da tua palavra. Amém. Pode aguardar, querida. Se você crer, confiar em Deus, entrega o teu caminho, confia no Senhor, porque o mais é Ele quem vai fazer. O possível é você. Você que está nos assistindo. Entrega o teu caminho. Não estou dizendo para você ser crente dessa igreja ou daquela igreja. Estou dizendo para você ser crente em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem a Deus senão por Ele. Pastor Paulinho, Deus te presenteou com esse testemunho lindo. Paulinho de Jesus, para Deus nada é impossível. E também com um CD de músicas, né, pastor? Esse é o Sou um Milagre. Sou um Milagre. Aquilo que parecia impossível, Deus faz. Aquilo que parecia não ter saída. Pastor, e quem quiser um contato com o senhor, quem quiser levar esse testemunho, quem quiser adquirir o DVD para dar de presente a alguém,
Como é que faz? Bom, primeiro você vai fazer o seguinte, você que está nos vendo, se você quiser nos contactar, eu vou falar o seguinte, eu podia falar só, olha, tem meu telefone, você não vai conseguir falar comigo mesmo, porque eu viajo muito. Então faz o seguinte, como eu já tenho uma amizade, um carinho com o pastor Pedro, você vai entrar em contato com o pastor Pedro e ele vai fazer toda a movimentação, porque é o seguinte, a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Se ele me trouxe até aqui e está me dando essa oportunidade, eu tenho que honrá-lo também. Então, você pode fazer o contato com ele. Amém. E a gente vai estar junto. Amém. Durante o programa você tem o nosso endereço, você tem e-mail, você tem o telefone. Pode contactar, que então eu faço essa ponte e não tenho nada com essa parte financeira. Nós não temos fala isso, também que não é 50 mil, né? Não tem nada disso não, e nós não temos esse objetivo. O objetivo é falar da palavra de Deus. Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. E nós concluímos assim, que Deus te abençoe e use a sua vida. Amém, Deus abençoe o Senhor. E o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. E esta mensagem se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7. Diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua preciosa palavra, que pode agora mudar a história de um homem e de uma mulher. Fala aos nossos corações. Este é o pedido que eu faço no nome de Jesus. Amém. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Havia alguns problemas ali na igreja, alguns confrontos entre irmãs, e ele fala uma palavra muito firme: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante que o que ele quer dizer aqui é que as circunstâncias não podem afetar a nossa alegria, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas sim do Deus a quem nós servimos. Se você tem Deus como Senhor da sua vida, a sua vida é diferente mesmo em lutas difíceis. Muitas vezes o cristão, ele dá um péssimo testemunho perante as lutas, porque ele reage como as pessoas que não têm Cristo reagem. E isto é o que nós devemos observar. Você tem suportado as lutas da vida e no meio delas você olha para o seu Deus e diz: muito obrigado, porque Tu és o meu Deus, isto me basta. A minha alegria não depende das circunstâncias, mas da paz que o Senhor derrama. E nós precisamos aprender a viver como cristãos. E ele dá mais um conselho: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O nosso testemunho é algo importantíssimo. Nós devemos pregar muito mais com o testemunho do que com as palavras. Aliás, quando nós pregamos com os nossos lábios, mas não vivemos a nossa pregação em vão. Nós precisamos viver o que pregamos, e a nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor Deus está vendo, o Senhor Deus está ao nosso lado, Ele sabe de tudo na nossa vida. Talvez as pessoas só deem um bom testemunho quando algumas pessoas estão perto, mas talvez no seu quarto ou no seu computador o testemunho não seja tão valoroso, muito pelo contrário, seja um testemunho de quem não vive a palavra do Senhor.
Perto está o Senhor. Ele está examinando a sua vida. Ele conhece os seus passos. No mais íntimo do seu coração, Ele está. Agora Ele diz para aquelas pessoas que têm andado ansiosas, que têm se preocupado em demasia com as situações, Ele dá uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não sei se você é uma pessoa que tem perdido a sua paz, a ansiedade tem tomado o seu coração e talvez você esteja entrando em desespero. Você precisa orar. Sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você precisa falar: Deus, algo está roubando a minha paz, algo está trazendo desconforto à minha vida. Olha, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Muitas vezes nós não queremos expressar aquilo que sentimos, mas nós podemos nos sentir assim, sem qualquer domínio da situação. Leve as suas petições ao altar do Senhor. Ore, suplique ao Senhor: tem misericórdia de mim, Deus, eu não vou suportar essa situação, eu estou já no meu limite. Leve essa oração ao altar do Senhor. Tudo isso com ações de graça. São atitudes que mostram que você é uma pessoa de Deus. É o equilíbrio de um homem e de uma mulher que servem ao Senhor, mesmo com as situações difíceis, mesmo ele sabendo que ele não consegue resolver. Ele ora, ele suplica, mas tudo isso com ações de graça. É muito interessante quando um homem vive a palavra de Deus, quando uma mulher vive a palavra de Deus. As pessoas notam o proceder e começam a querer o Deus que você serve. Pelo contrário, também, quando você não vive aquilo que você prega, quando o seu testemunho é fraco, as pessoas olham, notam e dizem: eu não quero esse Deus, porque olha só que testemunho ruim. E a palavra do Senhor diz que se nós fizermos isso, uma paz que excede o entendimento humano guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Algo que Deus vai liberar do seu trono de graça, que nem eu e nem você vamos conseguir explicar, mas que inunda o nosso coração, mesmo diante das piores circunstâncias. A paz do Senhor, ela vem sobre a nossa vida e começa o nosso coração a ficar incendiado pelo amor de Deus. O fogo do Espírito Santo começa a queimar no nosso coração. E nós, mediante crises ou mediante fartura, nós louvamos ao nosso Deus. Nós, mesmo sendo humilhados ou exaltados, não há diferença do nosso louvor, porque ele é um louvor verdadeiro. A paz do Senhor, ela faz isso. Não importam as lutas, importam é a minha vida com Cristo Jesus. Você já pensou como o seu testemunho tem sido? Você já analisou a sua postura de cristão? É preciso você pensar nisso. Perto está o Senhor e as pessoas estão observando você. As pessoas estão querendo de você algo especial. E se você diz que serve a Deus, você precisa ter um testemunho compatível com a sua fé. O Senhor Deus é tão maravilhoso que Ele derrama uma paz tremenda. E nós começamos então a viver a vitória, mesmo com as situações dificultadas na nossa vida. Isso não importa. O que importa é o que Deus faz na nossa vida. Apesar das lutas, apesar dos obstáculos, apesar da oposição, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Qualquer situação que você esteja vivendo podem ser transformadas por Ele, porque Ele tem poder para todas as coisas. Vamos orar pelo seu milagre? Senhor Deus, derrama um milagre sobre essa vida. Restaura esse coração, inunda esse coração com a tua salvação. Cura também da enfermidade física, da vida financeira. Cuida também dos seus relacionamentos, derramando ali uma reconciliação, porque tu és o Deus que pode e sabe todas as coisas, e a ti nós imploramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você jamais desista de buscar a Deus, de servi-lo com todo o seu coração, porque vale a pena. Ele está perto de você e Ele quer liberar sobre a sua vida bênção sem medida, mas é preciso obediência, submissão, porque Ele é o nosso Rei, em nome de Jesus. Amém. Posso clamar pela fé, posso encher